O texto está em Marcos capítulo 11, versículos de 20 a 24. Marcos 11, 20 a 24. Vamos ler. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Essa figueira Jesus tinha impedido de que ela continuasse viva. E ela secou até a raiz. E então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que receberestes, e será assim convosco. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Quando se depara com uma passagem como esta, nós ficamos apreensivos ante essa montanha que deve ser removida. Logo nós pensamos, milagres assim não é para os nossos dias. Poucos têm alcançado o ministério de oração assim eficaz como esse, de fazer uma montanha se remover e ir para o mar. E se não enfrentarmos situações assim difíceis e abrangentes como essa, acabamos por nos sentir fracos e derrotados, como se não houvesse nenhuma solução para essa montanha. Qualquer problema, irmão, que enfrentarmos, eu afirmo, poderá ser solucionado. Qualquer problema, embora nos pareça impossível. Nós, os crentes, precisamos ter a certeza de que podemos ministrar com poder e ousadia através da oração. Temos repetido isto e repetido isto. E vamos ver hoje um pouco mais do segredo que Jesus passou-nos através do texto para remover montanhas. Primeiro, Jesus repete, falando a Pedro e aos seus discípulos: tende fé em Deus. Primeiro, tende fé em Deus. Irmãos, o que é uma montanha? Uma montanha é um grande acidente geográfico. E quando convidado para eu pregar em Campo Grande, há uns 30 e tantos anos atrás, está aqui o sermão no caderno, no tempo não tinha computador, eu fiquei apreensivo com o tema. Deveria pregar no encontro de jovens da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E à medida que estudava, parece que a montanha crescia mais. E não foi fácil falar em Campo Grande sobre esse tema de remover montanhas. Mas agora nós podemos conhecer um pouco mais esse segredo
que Jesus nos passou para remover montanhas. No capítulo Movendo Montanhas do livro sobre oração, tudo é possível através da oração. Tende fé em Deus. Presta atenção. Não é fé em nós mesmos. É em Deus. Não é fé na fé. É fé em Deus. Não é fé na oração. É em Deus. Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, Jesus está falando. Por que ele diz assim, em verdade? Porque não é fácil crer. É muito difícil acreditar. Jesus quer fazer-nos agora, pela sua palavra, crer, acreditar, dizendo, porque em verdade vos afirmo que se alguém... Quem é esse alguém? Qualquer um de nós. Não é se o presbítero tal, o apóstolo tal, é se alguém qualquer entre nós, é o que Jesus está falando. Disser a esse monte aqui, irmãos, é qualquer problema que esteja nos atrapalhando. Pode ser um problemão, uma montanhona, pode ser uma menor. É qualquer problema que você esteja passando e que nós estejamos, qualquer problema que nos esteja atrapalhando, prejudicando o andamento natural da nossa vida, nós podemos dizer, ergue-te. Jesus está falando. Ergue-te, saia, retire-se. Deixe de dificultar a nossa vida. E lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Duvidar, irmãos, você pode na mente. A primeira coisa nossa é duvidar na mente. Mas Jesus está dizendo, no coração, não. Na alma, não duvidar. Lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Aí o problema, irmãos, irá desaparecer totalmente e teremos a solução por nós desejados. Tem uma irmãzinha que eu amo muito aqui, nós amamos, a Neide, e ela sempre está com um grande problema. Presta atenção, irmã. Presta atenção que Jesus está falando a todos nós e a você. Tende fé em Deus. Será que vocês ouviram essa frase que eu estou repetindo? Vamos repetir juntos. Tende fé em Deus. Com a boca fechada ninguém fala. Vamos lá. Tende fé em Deus. A fé em Deus faz-nos conseguir remover qualquer tipo de montanha que se opuser à nossa frente. Quem ora com verdadeira fé em Deus não enfrenta dificuldades insuperáveis.
E se ainda não temos opinião formada sobre a fé, se cremos e ao mesmo tempo não cremos, se ainda duvidamos, admitimos que somos fracos e débeis na fé. Por não reconhecermos a existência de um grande supremo poder que está à disposição de qualquer um de nós aqui. Amém. Diz o autor do livro Tudo é Possível pela Oração, que o indivíduo que vem para o culto, há um deles que vem para o culto com o espírito descrente. Ouve e continua descrente. Espero que não seja você. Olha para os demais e considera-os apenas um bando de hipócritas. Acha as músicas bobas, fora de época. E se recusa a participar da celebração a Deus. Em vez de tentar meditar na mensagem, no sermão, duvida que o próprio pregador viva realmente o que prega. Espero que não seja você. Jesus chamou os seus discípulos de geração incrédula, por não poderem expulsar um demônio. Os seus discípulos, depois, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Jesus tinha expulso. Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, que estava lá à mercê da visão deles, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Está em Mateus, isso eu li. O texto eu li em Marcos, agora esse fala em Mateus. Geralmente, irmão, as pessoas enfrentam montanhas quase todos os dias, o que na verdade faz com que elas alcancem a vitória é aquela fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. É o que Jesus falou. 2. Ter fé e exercitar a fé. Segundo ponto, ter fé, como já vimos, tendo fé em Deus, e pôr essa fé em prática, em exercício. Não importa o tamanho da fé. O que importa é ter fé. E como ter fé? Orando. Irmãos, eu já repeti isso muitas vezes, vou repetir de novo. Só tem fé quem ora. Quem não ora não pode ter fé. Então, você já tem a resposta por não ter fé. Basta você iniciar a orar, continuar a orar,
e você vai ter fé. Quem não ora não tem fé. E à medida que exercitamos a oração, vamos sentir a fé crescer. Temos então, meus irmãos, de pela oração fazer a fé fluir. Para isso nós devemos buscar a Deus. Como? Orando. Eu queria que você me ajudasse. Porque senão a gente vai sair, vai continuar a mesma coisa. Vamos repetir isso. Vamos repetir isso. Temos de fazer a fé fluir. Para isso nós devemos buscar a Deus em oração. Como vamos fazer a fé fluir? Buscando a Deus em oração. Pergunto de novo para você responder de boca aberta. Como fazer a fé fluir em você? Buscando a Deus em oração. Fala para o irmão, viu, irmão? Viu, irmã? E como é que nós podemos fazer isso, irmão? O autor do livro que nós citamos, tudo é possível através da oração, diz que o melhor que você tem que fazer é vir à igreja. Você vê porque muitos faltam. Porque o melhor que você tem que fazer é não faltar e vir à igreja. É o que o autor fala, não sou eu. Onde nós conseguimos sentir melhor a presença do Senhor. Onde nós podemos sentir a presença do Senhor mais intensamente durante o culto. Se você não sente aqui, que é mais fácil, sozinho é mais difícil, mas venha ao culto, é o que o autor fala. Na realidade, irmãos, nós temos mais facilidade para buscar a Deus na reunião da igreja, quando estamos juntos, em comunhão, especialmente num dia desse de ceia. E da minha parte, irmãos, eu tenho buscado a Deus, além do culto, num lugar que me dá especial condição de manter aquela agradável e maravilhosa relação com meu Deus. Eu tenho um lugar especial. E aí entender como Davi, o salmista, que fala o seguinte: que as profundezas da terra e as alturas das montanhas lhe pertencem. Ó. Ou seja, as profundezas desmedidas e as alturas dos nossos problemas pertencem a Deus. Então é certo que Deus renova a nosso favor o seu cuidado. Eu vou parar um pouco aqui. O teu problema que você anda passando pertence a Deus, seja ele qual for. Pertence. O Davi é sábio. As profundezas, essa grandeza que você acha desse problemão teu, as alturas dessas montanhas, desse problema teu, pertence a Deus. Não é
é de Deus. Obrigado, Davi. Terceiro, irmãos, ter uma fé específica. Terceiro, nós já vimos o primeiro, é ter fé em Deus. Vimos o segundo, que é ter e exercitar a sua fé. E agora, terceiro, ter uma fé específica. Saio desse livro e entro em outro livro. Não é o tamanho da montanha que nos leva a não crer, mas sim a falta de oração. Se você não crê, é porque você não ora. Não simplesmente uma oração assim vaga, sabe? Essas orações de orar por orar. Sem essa especificação clara do que você precisa para colocar no seu pedido. Essa especificação detalhada daquilo que você quer, você precisa. Ter uma fé específica. Vejam o testemunho do pastor Yong Cho da Coreia do Sul, no seu livro A Quarta Dimensão. Depois de ele ter orado, irmãos, e não ter recebido as respostas do que ele pediu vagamente para Deus, ele começou a pensar, porque Deus não me respondeu. E ele então, depois de um tempo, entendeu que Deus não se satisfaz com pedidos imprecisos. Deus quer definição daquilo que você quer. E aí Deus o levou ao livro de Hebreus, no capítulo 11, que define a fé. Diz assim: a fé é a certeza de coisas. Eu explico. Coisas bem específicas, que se esperam. Não é simplesmente de coisas quaisquer, é de coisas específicas. Então o pastor orou com fé em termos específicos. E ele orou: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com marchas, para que eu possa regular a velocidade. Uma escrivaninha que deve ser de mogno das Filipinas. E o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório, uma cadeira de aço com rodinhas, fabricada pela Mitsubishi no Japão. E assim ele foi dando muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicleta, de mesa, de escrivania, de cadeira, precisa especificar. E nessa manhã, lendo a Bíblia, à procura do texto para ele pregar, repentinamente ele deu com os olhos em Romanos 4,17, que diz: Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus é demais, né? Ele chamou a existência a luz, lá no Gênesis. Haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Não existe bicicleta, não existe.
Ele chama a existência. Deus fala em Romanos, Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Ele então disse a si mesmo: eu acho que eu podia simplesmente chamar a existência aquelas coisas que não existem como se existissem, como se já as possuísse. Aí o senhor tinha então, irmãos, recebido a resposta do problema de ter fé, de conservar a fé, de pedir com fé em Deus, de exercitar a fé e especificar a fé. Ele correu para a tenda aonde eles se reuniam no início, lá na Coreia do Sul, e depois de cantarem os hinos e fazerem as orações, ele contou aos irmãos: irmãos, pela bênção de Deus, já tem uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor, já recebi todas essas coisas. As pessoas não podiam acreditar. Eles estavam ouvindo uma coisa que eles não estavam vendo. Pois eles sabiam que o pastor era muito pobre, não tinha nada. E depois do culto, enquanto ele saía, 3 jovens saíram e o acompanharam. E disseram: pastor, nós queremos ver suas coisas. Ele respondeu: venho no meu quarto e as verão. E disse a um deles: se você responder as minhas perguntas, mostrar-lhe-ei todas estas coisas. Por quanto tempo você ficou no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele disse: bem, 9 meses. E o que fez você 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci. Mas alguém te via? Não podia ver-me porque eu estava dentro da barriga da minha mãe. Pois é, na noite passada ajoelhei-me e orei ao Senhor, disse o pastor Show, pedindo as coisas que lhes contei. E pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo nesse momento. A escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, que serão vistas pelas pessoas na época da sua entrega. Mantive-me, diz ele, louvando ao Senhor, e no tempo devido, as 3 coisas chegaram, e chegaram como foram encomendadas por mim. Conclusão, não precisa explicar mais. Vimos um pouco desse segredo de Jesus nesse texto, para nós enfrentarmos os nossos problemas e tribulações, sofrimentos nessa vida, porque Ele passou por sofrimento. E nós também temos de passar ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te
e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crês que se fará o que diz, assim será com ele. 1. Tende fé em Deus. Não é fé em você. Eu me lembro que eu fui ao banheiro e estava expulsando um demônio aqui. Fiquei um tempo lá, voltei e continuava expulsando o demônio. Eu cheguei e disse, em nome de Jesus, sai. Saiu. E aí alguém que está aqui presente disse, nossa, pastor Abílio é bom. É fé em Deus. Não é no apóstolo do chapéu, não é no apóstolo, é em Deus. Não é no Abílio, não é num pastor, é fé em Deus. E como é que nós vamos ter essa fé em Deus? Orando. Não tem que, é só simples a resposta. Começa a orar. Pensando nesse Deus maravilhoso, poderoso que te criou. E vai orando. Quem não ora, não crê. Só quem ora, crê. Só quem ora tem fé em Deus. 2. Ter fé e exercitar a fé. Pôr em prática a fé. Através da oração. Não é só ter fé. É exercitar a fé. É ajoelhar e orar. Ou é ficar em pé e olhar para os céus e orar. E é andando, orando, silenciosamente, ou em voz alta. É ao deitar, é ao sentar-se à mesa, para agradecer os alimentos. É exercitar a fé. É nos esforçarmos para fazer a fé que está em nós fluir. Para isso nós temos que buscar a Deus como? Orando. Pedir é um pequeno esforço. Senhor, dá-me vida plena, pequeno esforço. Pedir. Buscai é o esforço maior. É um esforço mais diligente. Pedir, buscai, e batei. Então, bater é insistir. É um grande esforço, é o ápice do esforço. Então, você começa com um pequeno esforço, depois faz um esforço maior, e depois insiste. Isso é uma oração. Pedir, buscar, batei. Terceiro, ter uma fé específica. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Que coisas? Você tem que definir as coisas. Especificar, como o pastor Shaw fez. Uma bicicleta americana de marcha, para que eu possa controlar a velocidade, uma mesa de mogno das Filipinas, uma cadeira de aço com rodinha para eu andar para lá para cá, para ver, para ser.
especificando. Não coisas vagas, imprecisas, mas coisas bem. O senhor dá como o senhor quer. O senhor é Deus, o senhor que resolve. Não é assim. Não são coisas imprecisas, mas coisas específicas. Você tem um problema, descreve especificamente o teu problema para Deus. Sabe o que é? Eu comecei a construir uma casa, pensei que ela fosse custar 200 milhões, e está custando 300. E eu pensei, e aí eu fiz mais uma área, e o senhor viu que, e vai especificando, demora, fica 1 hora falando com Deus, por que tanta rapidez? Fala, especifica, abra-se a Deus. Diante da oração que fizermos a Deus, irmãos, temos de conceber, temos de nos engravidar delas. Você não vê nada? Eu recebi as minhas coisas todas. Onde que estão? Estou grávido. Eu creio. Eu não as vejo, mas elas já foram colocadas em mim. Elas já existem, embora ninguém veja. Eu creio. Você sabe que me veio agora uma coisa, nós não estamos podendo pagar mais o aluguel desse salão. Subiu muito. E os dízimos não estão sendo aqueles que eram. Nós vamos ter que sair daqui desse salão. Quem sabe, né? Mas se a gente orar a Deus explicando direitinho tudo, a gente vai se engravidar desse salão e ficar aqui. A gente pode ir para a chácara, lá não paga nenhum nada. Nós viemos da chácara, temos um salão maior que esse, não paga nada. Mas se a gente especificar, Senhor, aquele dizimista deixou de dizimar, o senhor sabe quem é, aquele fulano, ele diz, não dá mais. Você vê aquele outro, que ele também está nem aí, não está mais trazendo dízimo. Oferta, então, se ele não dá o dízimo que é teu, imagina se ele vai dar a oferta que é dele. Não está dando. Explica direitinho para Deus. Ele, aquele, e Deus, tendo a certeza daquilo que você pede, especificamente, vai te engravidar. Você não vai ver, mas vai crer que elas existem. E a gente vai ficar nesse salão. Amém ou não? Ninguém está falando para que ele dá o dízimo. Esse problema é dele. Para dar oferta, o problema é de cada um. O problema nosso é especificar a Deus. O nosso problema. É lindo esse salão. Entrou um deputado aqui e falou, mas que coisa mais linda. Diante da oração, irmãos, que fizermos a Deus, concebendo, nos engravidando dela, daquilo que nós pedimos, vai ser como Jesus disse, não duvidar, mas fará o que se diz, e assim será conosco. Seja assim conosco, irmãos. Com você com problemas,
comigo, com você, conosco. Se orarmos com fé em Deus, se exercitarmos a nossa fé e cremos, e especificarmos os nossos pedidos, tudo o que pedirmos ao Senhor e cremos, o receberemos, em nome de Jesus. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.